Pronto, a metáfora é uma figura de linguagem largamente utilizada, tudo bem? O que é a metáfora? A metáfora é quando você pega uma palavra, você tira o sentido dessa palavra, aquele sentido do dicionário, e coloca um outro sentido, coloca um outro significado, e esse outro significado, ele não é aleatório, ele é colocado ali por haver uma semelhança entre esse novo sentido e a palavra. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, sua boca é um cadeado, sua boca é um cadeado. Qual seria a palavra que vocês indicariam nessa frase que ela tem um sentido assim fora da realidade, fora da linguagem denotativa? Com certeza vocês descobriram que é a palavra cadeado, não é? Cadeado, se eu for no dicionário, vai ser um dispositivo de segurança que, fechado a chave, protege algo. Tudo bem? Só que eu tirei esse sentido da palavra cadeado, esse dispositivo de segurança, tirei aquele sentido do objeto e coloquei um outro sentido. Quando eu digo sua boca é um cadeado, qual foi o sentido que eu coloquei? Eu quis dizer que a sua boca, ela não abre, você não fala assuntos, você não fala segredos, você não se expõe, você não desabafa. Olha quantos sentidos, através de uma figura de linguagem, a metáfora, eu consegui dar a essa palavra cadeado. Esse é o objetivo, essa é a beleza das funções de linguagem. Então a metáfora, ela tem essa função. Eu pego uma palavra, tiro aquele sentido objetivo do dicionário e coloco um outro sentido, mas esse outro sentido tem que ter um entendimento, tem que ter uma concordância entre a palavra existente, o sentido que eu tirei e o novo sentido que eu coloquei. Beleza? Então, metáfora é isso. É toda vez que eu ver uma frase, eu vou identificar a metáfora quando tem uma palavra que numa primeira lida poderia causar o quê? Como? Cadeado. Ah, é porque aquele sentido foi retirado e foi colocado um novo sentido. Beleza? Comparação, a gente não viu na aula, mas eu vou falar aqui. A figura de linguagem chamada comparação, ela é bem parecida com a metáfora. Na verdade, é uma espécie de metáfora. Também você pega uma palavra, você tira aquele sentido gramatical, aquele sentido do dicionário, aquele significado objetivo, tudo bem? E você dá um novo sentido a essa palavra. A diferença entre comparação e metáfora é porque na comparação sempre vai haver uma palavrinha que identifica essa comparação. Sua boca é como um cadeado. A palavrinha como, ela identifica essa figura de linguagem. Outras palavrinhas também existem que fazem essa junção, essa conexão. Sua boca é tal qual um cadeado. Sua boca é qual cadeado. Entendeu? É uma espécie de metáfora, mas sempre vai ter isso. Sempre na comparação vai ter essa palavrinha, esse conectivo que demonstra essa figura de linguagem. Outro exemplo. Você é a flor. Olha aí, gente, aquelas cartinhas românticas que as adolescentes mandavam, os adolescentes da minha época, que não faz muito tempo não, bem aí, que as adolescentes da minha época mandavam. Você é a flor do meu jardim. Eu recebi isso. Você é a flor do meu jardim. Numa primeira lida, ele tá me chamando de vegetal, como assim? Não. Mas eu sei que a metáfora, quando eu digo a flor do meu jardim, ele tirou aquele sentido, né? Vou tirar aquele significado de vegetal e vou dar qual significado para a palavra flor? Ela é cheirosa, ou ela é bonita. Você é a flor do meu jardim, você embeleza a minha vida. Metáfora. Agora, se fosse colocar como uma comparação, você seria assim: você é como a flor do meu jardim. Entenderam a diferença entre as duas? Beleza? Próxima. A próxima é a catacrese, tá? Na nossa aula online, eu pedi que todas as vezes que aparecesse uma nova figura de linguagem, vocês repetissem o nome dela. É interessante porque é uma técnica de memorização. A gente repete e acaba meio que com o assunto, as palavras permeiam melhor no nosso cérebro, tá? Catacrese.
A catacrese é uma figura de linguagem em que há um empréstimo de palavras para designar algo que ainda não tem um nome específico, tá? Aqueles velhos exemplos, não senta aí, senão você vai quebrar o braço do sofá. A palavra braço foi um empréstimo que nós demos àquela parte do sofá, porque até então não tinha um nome específico. Então meio que houve um empréstimo dessa palavra, e acontece que, como não foi designado um nome específico para aquela parte do sofá, acabou que a palavra braço tornou-se um nome específico para aquela parte. E por conta desse empréstimo que acabou sendo tomado, acabou sendo realmente o nome daquilo que antes queria se nomear, a catacrese deixou de ser uma figura de linguagem, acaba que sendo vista como um nome específico, deixou de ser uma figura com o passar dos tempos. Alguns outros exemplos, descascar aí 2 cabeças de alho. Aquilo originalmente não tinha nome cabeça, mas como não foi criado um nome específico para aquele alimento, aquele condimento, acabou-se que o cabeça deixou de ser um empréstimo e acabou sendo realmente o nome, beleza? A outra foi pleonasmo. O pleonasmo, ele segue um pouquinho da catacrese na seguinte característica. Pleonasmo é quando você reforça na frase, na fala, aquilo que você quer dizer. Por exemplo, chorei um choro sentido. Bem, se eu choro, é um choro. Então aqui eu repeti a ideia daquilo que eu falei. Nesse caso aqui, chorei um choro sentido, é bem poética essa frase, chorei um choro sentido. Tem um sentido poético, um sentido subjetivo, é para expressar melhor a emoção. Só que existem alguns pleonasmos que eles acabaram se tornando viciosos, é um pleonasmo vicioso. Quando eu digo, desce para baixo, sobe para cima, entra para dentro, sai para fora, canja de galinha, ter sol nos olhos, faraó do Egito. Essas palavras acabaram sendo se tornando um pleonasmo vicioso, porque não tem aquela beleza, não tem aquela expressão própria do mundo poético. Então, vicioso porque não é necessário falar entra para dentro, porque quando você entra já é para dentro. Você está falando, você está dizendo assim, você está dando ideias próximas, ideias, está repetindo o sentido que quer se falar de uma forma desnecessária. Entenderam aí? Próximas. Agora nós vamos tratar da antítese e do paradoxo, tá? Paradoxo nós vamos ver agora, a antítese foi dita na aula. Antítese é quando nós colocamos ideias contrárias, não ideias, na verdade a gente coloca termos contrários numa frase, só que esses termos contrários, eles se completam. Não é só colocar palavras contrárias aleatórias e jogar numa frase, não. Por exemplo, se eu disser o seguinte, João é alto e Maria é baixa. Tia, alto e baixo são contrários, eu tenho uma antítese. Não, nós não temos uma antítese porque aí eu não tenho uma expressão poética, eu não tenho aí nenhum sentido de figurado, eu não tenho esse sentido figurado, eu estou colocando palavras opostas numa frase. Antítese não é isso, é quando essas palavras opostas elas se encaixam e trazem um sentido bem interessante. Para viver o amor, tem que matar o ódio. Observe essa frase, o impacto dela. Eu vou até colocar essa frase e vou patentear, que eu acabei de criar, acho ela muito bonita. Para viver o amor, tem que matar o ódio. E na nossa sociedade de então, em que algumas características humanas, alguns sentimentos humanos bastante ruins, tem se evidenciado, né? As pessoas estão aí querendo a justiça a qualquer preço e de qualquer forma, sem pensar no outro.
Então acho que essa frase cai bem na nossa realidade. Mas voltando à nossa aula, a antítese está aí porque eu tenho ideias, termos opostos, que seriam o quê? Viver e matar, ideias totalmente opostas, e tenho amor e ódio. Eu tenho ideias contrárias, termos contrários, mas que eles se completam na nossa frase. Essa é a antítese. O paradoxo, você pode até pensar em confundir com antítese. O paradoxo também são ideias contrárias. Só que ela tem essas ideias, esses termos contrários, eles têm um sentido absurdo. Por exemplo, se eu disser o seguinte: para viver o amor tem que morrer. Eu tenho as ideias contrárias, né? Amor, desculpa, viver e morrer. E é uma explicação absurda. Como assim? Para viver o amor eu tenho que morrer. Nossa, eu tenho um sentido absurdo nessa frase. É uma figura de linguagem muito utilizada. E ela diferencia da antítese por esse absurdo de sentido. Um outro exemplo: amor é fogo que arde sem se ver. Cadê o paradoxo? Meu Deus, o amor é um fogo que arde sem se ver. Um fogo que arde, ele é claramente visto. Ele é demonstrado, ele causa fumaça. Mas o amor, ele arde e eu não vejo. Olha aí o paradoxo. Olha aí o absurdo da ideia. Algo que arde, algo que aparece, mas que no caso do amor ele não é visto. Beleza? Porque ele é o quê? Sentido, né? Então o paradoxo tem essas ideias absurdas. Um exemplo bem interessante. O Brasil trabalha muito, mas a sua população é pobre. Cadê as ideias contrárias? Trabalha muito e pobre. Como assim? Qual é o paradoxo? O paradoxo é um absurdo se trabalhar tanto e se viver na pobreza. Aí a gente vai falar um pouquinho da má gestão, né, dos nossos recursos. Beleza? Próximo. Pronto. Duas outras figuras de linguagem nós temos a ironia e a prosopopeia. Ironia. Gente, naturalmente o cearense é um povo bem irônico. Como eu falei na aula online, nós utilizamos muitas figuras de linguagem sem nem nos darmos conta. Mas a ironia é algo muito utilizado. A ironia, na verdade, é quando você diz o contrário daquilo que é real, você diz o contrário da realidade para criticar ou para satirizar alguma coisa. O que é satirizar é causar graça, fazer rir mesmo. Eu vou falar aqui do corona. Eu diz assim: esse vírus é fraco, hein? Gente, pelo amor de Deus, milhares e milhares de mortes em todo o Brasil e mais amplamente o mundo, né? Então, quando eu digo assim, esse vírus é fraco, hein? Eu estou, na verdade, ironizando, né, a potência desse vírus tão cruel que nós vamos conseguir vencer em algum momento, eu creio, tá? Outro exemplo de ironia, se eu disser o seguinte: nessa quarentena, eu sei que todo mundo comeu mais, né, do que o necessário, deu aquela bela engordada. Eu dei aquela minha engordada básica. Aí alguém chega pra mim e diz assim, alguém, assim, muito próximo, né, diz assim: Tamires, tu tá bem magrinha, hein? Ela tá querendo o quê? Satirizar, né, o fato de que a gente engorda um pouquinho, coisinha de umas graminhas, umas 200 gramas. Entenderam a ironia? E a prosopopeia, que também é conhecida como personificação ou animismo, tanto faz um ou outro, esses três termos se referem à mesma coisa, que é quando a gente dá características de seres vivos a seres não vivos, ou seres vivos, mas que não têm essas características naturais. Se eu digo assim, a viola gritou na plateia, de cara você vai achar isso muito esquisito. Se for para pedir, por exemplo, em uma atividade, circula a figura de linguagem e classifica. Primeiro você vai dizer o quê? A viola gritou. Viola não grita. Viola é um instrumento musical.
Só que olha a beleza da figura de linguagem. Quando eu digo a Viola gritou, na verdade eu quis dizer o quê? Que ela tocou bem alto, né? Então a Viola gritou, a Viola não grita. Mas eu usei o quê? Uma prosopopeia, eu dei uma característica humana, né? Uma característica de ser vivo a um ser inanimado, a um ser que não tem vida. Lembraram disso? Vamos às próximas. Opa, caiu aqui. Pronto, agora é metonímia e perífrase, tá bom? A metonímia é quando a gente faz uma substituição, a gente faz a substituição de alguns termos por haver entre eles uma semelhança muito próxima. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, vou beber, bebi um copo de vinho. Quando eu digo que bebi um copo de vinho, eu meio que substituí o líquido, né, pelo continente, pelo aquilo que contém ele. Então, quando eu digo que eu bebi um copo de vinho, a metonímia se encontra porque eu não bebo o copo, eu bebo o líquido que está nele. Então, a metonímia consiste nisso, nessa substituição de termos por haver entre eles uma semelhança, como é que eu posso dizer? Por haver entre eles uma ligação tão intrínseca que essa substituição ela não causa dano ao entendimento da frase. Outro exemplo aqui, li crepúsculo nas férias. Onde está a metonímia? Aqui, gente, nessa palavra. Eu aposto que você está falando aí em voz alta. Gabriel, Vitória, vocês que gostam de falar muito, né? Gustavo, Guilherme, assim por diante. Elizabeth, quando eu digo li crepúsculo nas férias, eu não li, na verdade, o crepúsculo. Se eu digo assim, eu li o crepúsculo, ninguém vai entender, muitos não vão entender dessa forma errônea, porque crepúsculo é um título muito conhecido de um livro, né? Quando eu digo que eu li crepúsculo, na verdade, eu quis dizer que eu li o livro. Mas crepúsculo é um título tão comum, tão conhecido entre a juventude, que essa substituição de termos se torna assim aceitável de boa, uma metonímia. Já perífrase é quando eu pego, é quase parecido com a metonímia, só que no caso da perífrase eu pego uma característica muito forte e faço essa substituição. Por exemplo, se eu disser o seguinte, o rei da tapioca abriu seu comércio, eu poderia apenas dizer, o Joãozinho abriu seu comércio. Joãozinho que vende tapioca, só que ele é tão famoso na fabricação de suas tapiocas que acaba da gente fazendo essa substituição dessa característica pelo nome João. Aí vamos lá, eu amo a Cidade Luz, Cidade Luz, que é o que? Paris. Se eu disser o seguinte, o país do futebol estrelou na Copa, todo mundo é conhecido, na verdade o Brasil é conhecido mundialmente, né, por esse esporte, até porque nós somos penta, o único país, né, que é pentacampeão. Então perífrase é isso. Um exemplo bem prático, se você for pegar uma Bíblia para ler, você vai ver que em cima de cada capítulo tem um títulozinho, e esse títulozinho é a perífrase, que é um termo que resume tudo aquilo, que caracteriza tudo aquilo que vai ser dito. Se você pegar em Mateus capítulo 10, 9, digamos que seja o capítulo 9, vai estar lá em cima, a multiplicação de pães e peixes. É uma perífrase. Nós temos aí termos que caracterizam todo aquele capítulo. Tudo bem? Entenderam? Próximo. Pronto, e para finalizarmos, nós vamos ter a literação, a elipse e o eufemismo, tá bom? A literação, gente, é uma figura de linguagem sonora, em que a sua função tem a ver com a sonoridade da frase, do texto, enfim. A literação é quando há uma repetição de fonemas, lembrando que fonemas são sons, tá bom? Quando há uma repetição de fonemas no começo ou no meio das palavras. Nós temos aqui, ele era bruto, bravo, como a agreste região. Ele era bruto, bravo, como a agreste região. Qual seria o fonema que se repete nessa nossa frase? Você vai perceber que é este fonema aqui, né?
nós temos esse fonema aí, ele é repetitivo propositalmente para causar uma sonoridade, um ritmo específico no texto. Umas aliterações vocês conhecem demais, que também é um outro tipo textual chamado de trava-línguas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar e quem nunca foi desafiado a falar, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nós temos o fonema R também repetido aí constantemente no início das palavras ou mesmo no meio, para dar uma certa sonoridade, uma certa musicalidade àquilo que está sendo dito ou escrito, tudo bem? Vamos lá, vocês, fazendo aí um teste bem rápido, eu quero que vocês falem. O tigre está no trigo, tirem o tigre do trigal. Qual foi o fonema aí? Qual foi a literação? Cadê a literação presente? O TR, né? E o GR final. O tigre está no trigo, tirem o tigre do trigal. Olha aí. Nós temos a elipse. A elipse é quando alguma palavra, algum termo fica escondido na frase. Ele existe na frase, mas ficou escondido. Só que pela sua leitura você consegue perceber qual palavra está oculta, e mesmo que essa palavra esteja oculta, a compreensão fica nota 10. Quando eu digo assim, preferi não parar, estava com pressa. Gente, em um texto, a elipse se torna aquilo tão bonito, torna o texto tão agradável na sua leitura. Não confunda com um erro, não é um erro. Foi propositalmente ocultada uma palavra para causar esse embelezamento no texto. Quando eu digo, preferi não parar, estava com pressa. Onde está a elipse aí? Bem aqui, né? No conectivo. Preferi não parar porque estava com pressa. Outro exemplo. Em um lado, 6 meninos. Em outro lado, 5 meninas. Isso dentro de um contexto, cadê a elipse? E isso na palavra estava, né? Ou havia. Em um lado estava 6 meninos, no outro lado 5 meninos. Elipse, ocultamento de uma palavra propositalmente, tá bom? E por fim, para finalizar, nós temos o eufemismo, que a gente já sabe que é um abrandamento, quando a gente suaviza certas expressões, porque essas expressões que a gente suaviza, elas têm um teor um pouco grosseiro ou pesado de se falar. Deus o recebeu hoje. É muito mais branda a mensagem, Deus o recebeu hoje, do que eu falar, ele morreu. Tudo bem? Outro exemplo, os funcionários da limpeza acabaram de passar na minha rua. Os funcionários da limpeza, eu troco no lugar de, né, os lixeiros, que é uma profissão bacana, é uma profissão digna, mas hoje a conotação, existe essa conotação de lixeiro um pouco pesada. Ele é um lixeiro. Quando a gente quer falar algo com alguém, a gente quer criticar, a gente acaba usando essa palavra lixeiro com um sentido pejorativo, ruim, né? Então, por conta desse pejorativo que existe, a gente acaba por falar os funcionários da limpeza. Olha, torna até chique, né? Tudo bem? Beijos e até a próxima. Qualquer dúvida, procure a gente no privado. Tchau, tchau!